Nessa aula nós vamos começar a falar sobre funções. Então, o que é uma função? Para início de conversa, para você ser capaz de falar o que é uma função, você precisa de duas coisas muito importantes antes, que são dois conjuntos. Então, eu vou desenhar aqui uma elipse para representar um conjunto A, e vou desenhar uma outra elipse para representar um conjunto B. Então, isso aqui, a princípio, pode ser um conjunto de qualquer coisa. Pode ser um conjunto de pessoas, de árvores, de animais, de números. O que você quiser, você pode colocar nesse conjunto aí. E aí, uma vez que você tem um conjunto A e um conjunto B, aí nós vamos criar uma regra que, para cada elemento do conjunto A, nós vamos relacionar ele com um elemento do conjunto B. E aí, essa regrinha é o que a gente chama de função. Então, função é isso. Então, é uma coisa muito simples. Você tem dois conjuntos e você vai relacionar elementos de um conjunto em elementos do outro conjunto. E é importante que todos os elementos do conjunto A têm que estar relacionados a um único elemento do conjunto B. Então, vamos ver um exemplo aqui. Digamos que o conjunto A seja o conjunto de todos os seres humanos. Ok? E o conjunto B também vai ser o conjunto de todos os seres humanos. Então, por exemplo, eu e vocês estamos tanto aqui quanto aqui. E aí agora nós vamos criar uma função entre esses dois conjuntos. Para cada elemento do conjunto A, ou seja, para cada pessoa, eu vou associar aqui no conjunto B a mãe dessa pessoa. Então, por exemplo, se João ele está aqui, e João é filho de Maria, e Maria está aqui, então essa função, essa regrinha que eu estou criando, vai associar João a Maria. E a gente sabe que todo ser humano tem uma mãe, né? Então, a não ser quando começarem a criar humanos artificiais, aí vamos ter humanos que talvez não tenham mãe. Mas, a princípio, até o momento, qualquer ser humano ele vai ter uma mãe. Alguém falou alguma coisa? Então, qualquer elemento que está nesse conjunto aqui vai estar associado a um elemento desse conjunto daqui. E uma outra característica que essa regrinha ela também satisfaz é que cada ser humano tem uma única mãe. Pelo menos uma única mãe biológica. Então, temos duas propriedades importantes que uma função tem que satisfazer. Todo ser humano tem uma mãe, ou seja, não existe ser humano que não tenha uma mãe. E todo ser humano está associado a uma única mãe. Agora, observe que tem elementos aqui que não tem ninguém daqui associado a ele. Por exemplo, qualquer elemento aqui do sexo masculino, ele não vai ter ninguém aqui associado a ele. E também existe elemento do sexo feminino aqui também, que não vai ter ninguém aqui associado a ele. Então, por exemplo, se Joana ela não tem nenhum filho, então ninguém aqui vai estar associado a Joana. Então, Joana vai ficar isolada aqui. E, além disso, pode ser que tenha um elemento aqui que tenha mais de uma pessoa associado a ela. Por exemplo, digamos que João ele tem um irmão chamado Pedro. Então, Pedro também vai estar associado a Maria, igual a João. Então, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho dois elementos aqui que estão associados à mesma pessoa, ao mesmo elemento nesse conjunto aqui. Mas observe, mais uma vez, que não tem como eu ter uma pessoa aqui associado a dois desse conjunto aqui, porque nesse caso implicaria que uma única pessoa teria duas mães. Sendo que para essa regra que a gente estabeleceu aqui, isso não é possível. Então, basicamente, isso é uma função.
Alguém tem alguma dúvida até aqui? Para alguém aqui, isso aí teve alguma novidade? Alguém aqui acha que função é um bicho de sete cabeças? Oi? Não. Mas antes de eu falar isso, alguém aqui achava antes? Então, função é uma coisa bem tranquila. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma função. E se eu pegasse, por exemplo, um conjunto aqui, vou pegar o mesmo conjunto A e o mesmo conjunto B. E agora eu vou criar uma regra que para cada elemento daqui vai ser associado aos seus filhos. Então, por exemplo, a Maria, ela está aqui. E aqui eu tenho o João e o Pedro. Então, eu tenho a Maria vai estar associada tanto ao João quanto ao Pedro, porque os dois são filhos dela. E a Joana, ela não está associada a ninguém. Aí eu pergunto, essa regrinha que eu acabei de criar, ela é uma função? Por que ela não é uma função? Sim, esse é um dos motivos, né? Exatamente. Então, essa regrinha que eu criei aqui, ela quebra as duas exigências que eu tenho para uma função. Uma é que eu tenho um elemento no conjunto A que não está associado a ninguém do conjunto B, e eu tenho um elemento do conjunto A que está associado a mais de um elemento do conjunto B. Então, nesse caso, eu não tenho uma função. Então, isso aqui não é uma função. Então, olha só. Para definir uma função, eu falei que é necessário a gente ter dois conjuntos. Que aqui eu chamei de conjunto A e conjunto B. Esses dois conjuntos, eles têm um nome muito especial quando trabalhamos com funções. Alguém sabe dizer qual é? Quase. Um é o domínio e o outro é o contradomínio. A imagem, na verdade, também vai entrar aqui, que é um subconjunto do contradomínio. Mas a gente vai falar sobre ele. Mas aqui, a princípio, esses dois conjuntos aqui, eles são chamados... Esse daqui é chamado de domínio da função. E o daqui, ele é o contradomínio da função. Agora, como eu falei, existe elementos desse conjunto aqui, que é o contradomínio. Então, deixa eu escrever aqui. Isso aqui é o domínio. E esse aqui é o contradomínio. Agora, como eu falei, aqui nesse exemplo dessa função aqui, eu tenho elementos do contradomínio que não tem ninguém do domínio associado a ela. Então, eu poderia estar interessado agora em saber quem são os elementos que estão no contradomínio que tem alguém associado a esse elemento. Por exemplo, aqui a Maria, ele é um elemento do contradomínio que tem pelo menos um elemento do domínio que está associado a ela. Agora a Joana não é um elemento do contradomínio que tem pelo menos uma pessoa do domínio associado a ela. Então, o conjunto de todos os elementos do contradomínio que está associado a alguém aqui do domínio, a gente chama essas pessoas de imagem. Então, vou pegar aqui, por exemplo,
Carla. A Carla vai estar associada a Jurema. Então, Carla é filha da Jurema. E aí, digamos que a Jurema só tem uma única filha, que é a Carla. Então, se eu pegar aqui o conjunto de todas as mães... Então, aqui eu tenho um conjunto de todas as pessoas do mundo. Mas aí, dentro de todas as pessoas do mundo, tem um subconjunto que é o subconjunto das mães. Então, se eu pegar agora o conjunto de todas as mães que existe, esse conjunto das mães, a gente vai chamar, nesse exemplo aqui, de imagem. Então, o conjunto das mães, ele vai ser a imagem dessa função que eu criei aqui. A Joana, ela não faz parte da imagem da função, porque ela não é mãe. Ou seja, não tem nenhum elemento desse conjunto aqui que está associado a ela. Não tem. Então, a Joana, ela não faz parte da imagem. Mas a Maria, a Jurema e todas as outras mães, elas formam juntas o conjunto chamado de imagem. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vamos ver um outro exemplo aqui. Digamos que nesse lado de cá, eu tenho o conjunto de todos os seres humanos. E nesse lado de cá, também temos o conjunto de todos os seres humanos. E agora eu vou criar a seguinte regrinha. Para cada elemento nesse conjunto daqui, eu vou associar ao seu cônjuge, ou seja, ao seu namorado, namorada, esposo, esposa. Então, por exemplo, se Pedro é casado com Maria, então Pedro está relacionado a Maria. Então, observe que a Maria, ela também está nesse conjunto daqui. E o Pedro também está nesse conjunto aqui. Então, eu também teria uma setinha aqui, voltando aqui para o Pedro. Essa regrinha é uma função? Não, né? Por que ela não é uma função? Não necessariamente, porque esse exemplo aqui que eu falei de associar cada elemento às suas mães, esse conjunto também eles são iguais. Por exemplo, a Maria, ela também está aqui e ela está associada à mãe dela, né? Então, ter os mesmos elementos no domínio e contradomínio, isso não faz com que não seja uma função. Mas existe um outro motivo pelo qual isso aí não é uma função. Alguém sabe dizer qual é? Por exemplo, imagina que Jurandir é uma pessoa solteira. Então, o Jurandir, ele não vai estar associado a nenhum elemento do conjunto B, concorda? Então, ou seja, todos os solteiros no conjunto A, que imagina que seja muitas pessoas, não vai ter ninguém que ele vai estar associado no conjunto B. E para ser uma função, qualquer elemento daqui tem que estar associado a um elemento daqui. Então, como eu tenho elementos daqui que não está associado a ninguém daqui, então essa regrinha não pode ser uma função. Entenderam?
Além disso, é verdade que toda pessoa que está associada a alguém aqui está associada a uma única pessoa? Sei lá, vai que a Maria, por exemplo, tenha mais de um namorado, ou o Pedro tem mais de uma namorada, não sei, né? Então, isso aí estaria novamente quebrando uma das regrinhas que uma função precisa satisfazer. Bom, aqui no Brasil, pelo menos, é normal que cada pessoa esteja com relacionamento com uma única pessoa, né? Pelo menos deveria ser, mas existem países aí que uma pessoa pode ter vários cônjuges, tudo dentro da lei. Então, de fato, essa regrinha de cada elemento daqui ser associado a um único elemento daqui não está satisfeito. Por exemplo, se um homem ele tem várias esposas, então ele estaria associado a mais de uma pessoa aqui, e isso iria quebrar essa regrinha fundamental para ser uma função. Agora vamos ver um outro exemplo onde o conjunto do domínio, em vez de ser pessoas, agora vão ser números. E também o contradomínio vai ser números reais. E aí, eu vou criar a seguinte regrinha. Para cada elemento do domínio, eu vou associar ao dobro dele. Então isso aí é uma função? É uma função, né? Primeiro, qualquer número real tem o seu dobro. Basta você pegar o número real e multiplicar por 2 que você vai ter o dobro dele. Então todo elemento do domínio está associado a um elemento do contradomínio. Além disso, qualquer número ele vai ter um único dobro. Ele não pode ter dois dobros diferentes. Então qualquer elemento, se multiplicar por 2, isso vai me dar um único valor. Então, ele satisfaz as duas exigências que eu tenho para ser uma função. Então, essa regrinha que pega cada elemento daqui e associa ao seu dobro, isso é uma função. Nesse caso, o domínio é todos os números reais. O contradomínio também são os números reais. E quem é a imagem? Exatamente. Nesse exemplo, a imagem vai ser todo o contradomínio. Porque todo número é o dobro de alguém. Basta você pegar o número e dividir por 2, que você vai ver qual é o elemento do qual ele é o dobro. Ok. Agora, nós vamos ver uma maneira interessante de você representar uma função e de você utilizar essa função em qualquer contexto que você quiser. Por exemplo, vamos voltar aqui para o exemplo das mães. Eu posso dar um nome para... Aqui eu tenho uma regra, né? Eu criei uma regra que associa cada elemento à sua mãe. E aí eu posso dar um nome para essa regra. Posso dar o nome que eu quiser. Essa regra pode ter, por exemplo, o nome... Ele pode ser a letra M, de mãe. Ou eu posso pegar e falar assim, não, essa regra aqui vai ter o nome... eu vou usar a letra F para ser o nome dessa regra. Ou eu posso usar o mãe inteiro aqui, ó, para ser o nome dessa regra. Então eu posso dar o nome que eu quiser. Assim, a regra é minha, eu nomeio ela do jeito que eu quiser. Mas digamos, por exemplo, que eu nomeei ela como mãe. Então, se eu quiser
Agora, tipo assim, eu não sei o nome da mãe do João, mas eu quero utilizar a mãe de João em algum contexto, mas só que eu não sei qual é o nome dela. Mas eu sei que ela é mãe do João, e eu sei que eu tenho essa regrinha chamada mãe, que associa João à mãe dele. Então, um jeito de você representar a mãe do João, por exemplo, João eu sei o nome dele. Então, João, eu posso representar o João pelo nome dele. Então, João vai ser João. Mas aí, se eu não souber o nome da mãe do João, eu posso representar a mãe do João da seguinte forma. Eu vou usar o nome da regrinha que eu dei aqui, que vai ser o nome mãe. Aí eu vou abrir um parêntese e vou colocar João aqui dentro. Então isso aqui é uma expressão e o resultado dessa expressão vai ser justamente a mãe do João. Então, em vez de eu falar Maria, eu posso, em vez de eu escrever no meu contexto o nome Maria, eu posso escrever mãe, e aqui a gente lê mãe de João, para representar a Maria. Então isso aqui vai ser a mesma coisa se eu tivesse escrito. Isso aqui vai ser igual, vai ser equivalente a escrever Maria. Agora, se por um acaso eu tivesse dado o nome dessa regra de M, se eu tivesse dado o nome dessa regra de M, em vez de eu escrever mãe de João, eu poderia escrever M de João. E aí isso aqui vai ser igual a Maria. Então eu utilizaria M de João para representar a mãe de João, caso eu não soubesse quem é a mãe de João, né? Caso eu não soubesse o nome da mãe do João. E aí isso aqui seria equivalente a Maria. Da mesma forma, em vez do M, eu poderia ter utilizado a letra Fzinho aqui, né? Para nomear essa regra. E aí, nesse caso aqui, no lugar do M, eu poderia colocar um F. Então, F de João é igual a Maria. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, eu dei o nome dessa regrinha que associa a mãe do indivíduo à mãe dele. Eu dei o nome dessa regra de Fzinho. Esse F minúsculo aqui. Então, nesse caso, aí eu boto o Fzinho, aí eu abro parêntese, coloco o João aqui dentro e fecho parêntese. E aí, essa anotação aqui vai representar a mãe de João, ou seja, vai representar o elemento do contradomínio que João está associado. Então, João está associado a Maria, então o F de João vai ser o elemento ao qual o João está relacionado, que é a Maria. Tudo claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se for perguntar os dois, tem que colocar F os dois ou posso colocar no mesmo parênteses? Por exemplo? Por exemplo, lá o Pedro também é Maria. Se eu fosse colocar, teria que colocar separado para cá, ou eu posso pôr no mesmo parênteses? Não, eu coloco separado, porque tipo assim, a gente quer que a princípio, nesse caso específico, né, coincidiu deles terem a mesma mãe. Mas não necessariamente eles vão ter a mesma mãe, e a princípio você pode não saber se eles têm a mesma mãe ou não. Então você sempre, a regrinha, ela sempre associa um elemento a um elemento daqui. Então você sempre vai utilizar um único elemento no parêntese aí. Então, nesse exemplo aí que você falou agora, F de Pedro também seria igual a Maria, já que Pedro e João têm a mesma mãe. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, olha só. Para essa regrinha daqui que eu criei, que associa a mãe de cada pessoa, não existe uma maneira compacta de eu escrever uma expressão compacta que vai me permitir saber a mãe de qualquer pessoa. Não existe. Se eu quiser, tipo assim, ser o conhecedor do mundo que conhece quem é a mãe de cada pessoa,
eu teria que ter uma lista relacionando todas as pessoas com as suas mães. Aí se alguém me perguntasse, quem é a mãe de Pedro? Peraí, deixa eu olhar aqui na minha lista, eu procurar o Pedro lá, ia ver quem é a mãe dele e falar assim, a mãe dele é a Maria. Então, para essa regrinha aqui, eu teria que ter uma tabela listando a relação de todas as pessoas relacionadas às suas mães. Mas vai existir algumas regrinhas que você consegue criar uma espécie de fórmula que vai permitir você calcular quem é o valor que está associado a qualquer elemento do seu domínio. Por exemplo, esse aqui é um caso. A princípio eu poderia escrever uma tabela com infinitos elementos, né, associando, assim, o 1 está associado ao 2, o -3 está associado ao -6, o 0 está associado ao 0. Eu poderia continuar infinitamente criando uma tabela com essa associação. Mas, nesse caso específico, existe uma forma muito mais compacta de você escrever todas as relações dos números de uma maneira bem compacta. Alguém sabe como é que é? Primeiro, o que acontece? A princípio aqui, né? Vamos dar um nome para essa fórmula, para essa regrinha que eu criei aqui, que associa o dobro do elemento a cada elemento. Então eu vou chamar essa regrinha aqui de G. G. Então aqui nesse caso eu tenho que o G de 1 é igual a 2. O G de -3 é igual a -6. O G de 0 é igual ao 0. Ou seja, o dobro de 1 é 2, o dobro de -3 é -6, o dobro de 0 é o próprio 0. Aí, se eu quiser, a gente vai observar o seguinte. Existe um certo padrão acontecendo aqui. Observe que isso aqui, eu tenho que o G de 1 é igual a 2 vezes 1. O G de -3 é igual a 2 vezes -3. O G de 0 é igual a 2 vezes 0. Então, o que vocês percebem aí? Que se eu tenho um elemento qualquer e eu quero calcular a imagem dele, ou seja, eu quero calcular a quem que ele está associado, basta eu pegar o próprio elemento e multiplicar por 2. E aí, alguém agora já sabe me dizer uma forma compacta de representar todas as relações? G de x igual a 2x. O que nós fizemos aí? Primeiro, se eu escrever apenas, por exemplo, G de 1 igual a 2 vezes 1, a princípio eu só vou saber, eu só sei que para o 1 vale essa regrinha aí, né? Que eu posso pegar o 1 e multiplicar por 2 e eu vou obter a imagem dele, vou obter o número para o qual ele está relacionado. Mas a princípio eu não saberia se para o -3 ou para o 0, se ia valer essa mesma regrinha aqui de multiplicar por 2. Então o que eu faço? Eu pego a letra x para representar um número qualquer do domínio. Então, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer o seguinte. X, ele representa um elemento qualquer do domínio. O x pode ser qualquer valor desse conjunto aqui, que é o domínio. E eu estou falando, uma vez que você tenha um elemento qualquer no seu domínio, esse elemento qualquer, que eu estou chamando ele de x, vai ser associado a 2 vezes ele. Então, com essa expressão aqui, eu consigo representar todas as possíveis relações dessa minha regrinha.
Então, por exemplo, se eu quiser agora encontrar quem é... Se eu colocar aqui, por exemplo, o 23, e eu quiser saber a quem que o 23 está relacionado, eu posso pegar o 23, substituir aqui no lugar do x. Então, eu vou colocar aqui g de 23. E aí, eu vou repetir essa expressão que está aqui, colocando o 23 no lugar onde aparece o x. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes, no lugar do x, eu boto 23. Então, agora eu consigo calcular que isso aqui é igual a 46. Então, com essa expressãozinha bem compacta, eu consegui encontrar a quem que o 23 está associado. Ele está associado ao 46. Alguma dúvida? Então, essas expressões desse tipo daqui, ele é muito útil para poder representar funções numéricas. Então, por exemplo, uma regrinha desse tipo não é possível no caso, no exemplo da mãe lá, porque você não tem uma regra que você consegue... Bom, talvez até tenha, né? Você pode criar uma regra onde você vai pegar vai pegar a pessoa, vai pegar o DNA dessa pessoa e vai comparar com o DNA de todas as outras pessoas para poder encontrar quem é a mãe dela. Então, talvez você consiga criar uma regrinha utilizando o DNA aí, mas a princípio não seria nada simples. Mas, para funções numéricas, em muitos casos, você vai conseguir criar uma expressão bem compacta para representar uma função. Então, uma vez que eu sei disso, eu posso pegar, em vez de eu descrever, né, a regrinha aqui com palavras, por exemplo, pega um número e associa ao seu dobro. Ou então eu poderia pegar aqui... Poderia criar uma regrinha também que fala o seguinte: pega um número e associa ao quadrado dele somado mais 3. Então, por exemplo, se eu tenho um 2 aqui, eu vou associar ao quadrado dele somado mais 3. Então, vai ser 2 ao quadrado vai dar 4, mais 3 dá 7. Aí, por exemplo, o 3. Eu vou pegar o quadrado dele, que vai dar 9, e somar mais 3, que vai dar 12. Então, aqui eu tenho um 2 associado ao 7. Eu tenho um 3 associado ao 12. Por exemplo, o 1. 1 está associado a quem? Pega o quadrado do 1, que vai dar 1, e soma mais 3, que vai dar 4. Então, assim, eu posso criar as regrinhas desse tipo, usando palavras. Mas é muito mais simples se eu pegar, digamos que essa regrinha aqui eu vou chamar ela de H. É muito mais simples se eu, em vez de falar isso aqui, tipo assim, em vez de eu falar H é a regra que associa cada número real ao seu quadrado somado mais 3. Então, em vez de você falar dessa forma, você simplesmente escreve h de x é igual a x quadrado mais 3. Então, vocês observam que é muito mais simples e compacto você representar essa mesma função desse jeito do que escrever isso aqui tudo.
Então, por exemplo, se eu quiser calcular quem vai ser a imagem de 9, por exemplo, eu vou pegar essa expressão daqui e vou colocar o 9 no lugar do x. Então vai ficar 9 ao quadrado mais 3. E isso aqui eu sei calcular. Isso aqui vai ser 9 ao quadrado dá 81, mais 3, que é igual a 84. Então isso aqui é uma ótima forma de você representar uma função. Mas nem toda função numérica pode ser representada utilizando uma expressão desse tipo. Por exemplo, eu posso ter uma função que ele vai me dar o seguinte. Então eu vou criar a seguinte regrinha. Seja S a quantidade de segundos, que se passou desde 1970. Desde 1º de janeiro de 1970. Aqui seria meia-noite do dia 1º de janeiro de 1970. Então, por exemplo, se eu estou em 1º de janeiro de 1970 às 2 horas da manhã, então o valor de S vai ser a quantidade de segundos que se passou de meia-noite até 2 horas da manhã, que vai dar 7.200. Por exemplo, se eu estou Então, S vai ser... Então, em 2 horas, temos quantos segundos? Vai ser 60 vezes 60, que vai dar... 3.600.
E aí 3.600 vezes 2 vai dar 7.200. Então, se eu tiver, por exemplo, às 2 da manhã, no dia 1º de janeiro, 1970, o valor de S vai ser 7.200. E assim por diante. Qualquer data que você tiver, depois de 1970, você vai calcular a quantidade de segundos que se passaram de meia-noite do dia 1º de janeiro de 1970. Até aqui tudo bem? Entenderam o que é o valor de S? E aí vamos pensar agora na função, que eu vou chamar de P. Então eu vou chamar aqui de P de S. Isso aqui vai ser quantidade de pessoas vivas. No planeta Terra. Então, ou seja, dada a quantidade de segundos, essa quantidade de segundos vai me dar uma posição no tempo. E aí, eu estou criando uma regrinha que vai associar essa quantidade de segundos à quantidade de pessoas vivas no planeta Terra. Então, por exemplo, se eu pegasse agora um S que representasse exatamente o momento de agora, eu iria contar quantas pessoas estão vivas hoje, aqui, agora, nesse momento, na Terra. Então, esse P de S iria representar essa quantidade. E vocês observam que isso aqui, você não tem uma regrinha que vai associar, que vai permitir você calcular isso. Então você teria que, para cada valor de S, você teria que ir e contar a quantidade de pessoas. Então provavelmente você iria contar... Então, dado um valor de S, né, digamos que eu tenho um valor de S que me dê a data 3 de agosto de 2010, às 13 horas da tarde. Então, para essa data aqui, eu vou ter um valor de S, que vai ser a quantidade de segundos que se passaram dessa data até essa data. E aí, então para esse valor de S aqui, se eu quiser saber qual seria o P de S, o P de S me daria a quantidade de pessoas vivas no dia 3 de agosto de 2010, às 13 horas da tarde. Então, uma forma de você calcular isso seria você calcular a quantidade de certidões de nascimento, né, daquela data para trás, subtraída pela quantidade de certidões de óbito. Então, isso seria uma forma simples de você calcular a quantidade de pessoas vivas naquele momento. E certamente não existe uma regrinha perfeitinha para isso. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma função numérica onde você não tem uma fórmula que vai permitir você calcular o valor para qualquer valor do domínio. Que aqui nesse caso seria, eu estou representando pela letra S. Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nesse caso específico, você poderia mexer não é ser exato, mas pode ser com porcentagem. Tipo assim, quantas pessoas estavam vivas ano passado, aí quantas pessoas a taxa de idade naquele ano, aí divide, dá para achar um valor aproximado. Bom, isso aí, na verdade, já é um tópico bem mais avançado, que entra no ramo da modelagem matemática, de você pegar, você tentar encontrar algum padrão para ver como é que a população está crescendo ao longo do tempo, e aí você conseguir, a partir desse padrão, você tentar prever
algum valor em uma dada época, incluindo no futuro. Então isso aí já entra no campo de modelagem matemática. O que ele está falando aqui, né? Vamos supor, digamos que eu fui e fiz essa contagem de quantas pessoas vivas estava em vários momentos do tempo. Então digamos que eu tenho aqui uma timeline. Então eu tenho que ir começando em 1970. E aí eu vou aqui, sei lá, 1975, 1980. Digamos, por exemplo, que a cada 5 anos alguém foi lá e contou a população mundial. E digamos que, por exemplo, aqui eu tenho 1970, aí 75, 80. E aí eu estou observando que um certo crescimento aqui a cada ano que passa. E aí, digamos que eu consiga encontrar uma função. E aqui também assim, eu posso ter uma coisa assim, né? Talvez não necessariamente tão bonitinho assim, mas digamos que eu tenho uma coisa mais ou menos assim. Aí digamos que eu consiga encontrar uma função matemática, uma função com uma fórmula que ele me deu um gráfico. A gente vai falar sobre o gráfico de uma função, mas digamos que ele tem uma fórmula lá que me deu um gráfico mais ou menos assim. Então, por exemplo, vocês observam que ele não bate certinho nos pontos. Então, por exemplo, talvez aqui, em 1970, essa fórmula aqui que eu encontrei, ela me deu exatamente ela coincidiu exatamente com a população de 1970, que é representada pelo pontinho azul. Agora, em 75, o valor da função que eu criei aqui, ela deu um pouquinho mais baixo do que o valor da população. Em 1980 também me deu um valor um pouco mais baixo. 85 também um pouco mais baixo. Aqui um pouco mais baixo. Aqui um pouco mais baixo. Agora, em 2000, ela me deu exatamente o valor da população. Em 2005, ela me deu um valor um pouquinho mais alto. Então, vocês observam que não é exatamente, mas só que eu poderia, se eu não estou interessado em uma coisa muito precisa, eu poderia utilizar essa fórmula que eu encontrei aqui para poder me dizer, por exemplo, o valor da população no ano de, sei lá, 1987. Então, se eu quisesse calcular o valor, ter uma aproximação da população nessa data, eu poderia usar esse valor daqui. Também, se eu quisesse também prever um valor no futuro, eu também poderia usar isso aqui. Mas isso aqui a gente chama de modelagem matemática, que é onde você encontra funções que existe fórmula para poder tentar aproximar funções que não tem fórmula. Então, a função que me dá a quantidade de pessoas em um dado momento, viva, é uma função que não tem fórmula. Mas aí eu poderia encontrar uma outra função que tem uma fórmula bonitinha, que os valores que essa fórmula me dá são próximos do que de fato é a função da população. E aí eu poderia, para fins práticos, utilizar essa aproximação para poder tentar calcular uma aproximação da população em um certo tempo qualquer. Beleza? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta?
Ok. Agora aqui eu já comecei a trabalhar com gráfico sem a gente falar sobre o que é um gráfico, né? Mas na verdade, o que é? O que é um gráfico de uma função? Bom, aqui, né, como eu falei, eu dei um exemplo aqui de como você definir uma função sem utilizar uma fórmula. Na verdade, essa frase é uma fórmula, só que tem como escrever essa fórmula de uma maneira mais compacta que eu escrevi aqui embaixo. Mas eu poderia já, desde já, em vez de eu fazer esse textão aqui, eu poderia já, de imediato, já escrever a fórmula de alguma função que eu quisesse. Então eu poderia botar aqui h de x igual a x² menos 3x mais 2. Então isso aqui é uma fórmula que está representando uma função que, para cada valor do domínio, cada número, ela vai associar esse número ao quadrado dele menos 3 vezes ele mais 2. No caso, não seria uma função, não seria. Oi? Isso aí, no caso, não seria uma função, Por quê? porque um elemento lá vai estar associado a dois, no deve ser duas respostas. É? Me dê um exemplo aí. Fez nem fez gordinho. Hã? Não sei, não. Vai, continua. Se eu pegar um número aqui e fizer essa conta, eu sempre vou obter a mesma resposta. Se eu pegar aqui, por exemplo, h de 3 e colocar aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 2. Isso aqui sempre vai dar a mesma resposta. Tá pensando em outra coisa. Você está pensando o contrário, na verdade. De achar o que? O que vai acontecer é que vai ter dois elementos distintos no domínio que vai estar associado ao mesmo elemento do contradomínio. Como, por exemplo, aqui eu tenho o João e o Pedro associados ao mesmo elemento aqui, Maria. Então, se eu quiser perguntar assim, quem são os valores do domínio que está associado a Maria? Aí eu vou ter duas respostas. Mas não é esse caso aqui. Quer dizer, esse caso aqui vai ter elementos do contradomínio que vai estar associado a dois valores distintos do domínio, mas isso não impede, isso não significa que isso não é uma função. Que a gente pode ter isso. Então, beleza. Então, aqui eu criei uma função escrevendo diretamente a fórmula dela. Mas olha só, olhar para essa fórmula é difícil de você entender o comportamento dessa função. O que eu quero dizer com o comportamento da função? Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, se o valor de x cresce, o valor ao qual o x está associado também vai crescer ou vai diminuir? O quão rápido que o valor que o x está associado vai crescer? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vou calcular aqui o h de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2. H de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. Bom, isso aqui de cima vai dar 2. Isso aqui vai dar 1 menos 3 mais 2, que é igual a 0. H de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2, ou melhor, vezes 2, né? Mais 2, isso aqui vai ser igual a 4 menos 6 mais 2, que é igual a 0 também? A 0 também. Então, assim, a princípio aqui... Bom, a princípio eu iria deduzir aqui, né, que conforme eu aumento o valor de x, parece que o valor ao qual ele está associado está diminuindo. Ó. Mas aí, daqui para cá, não teve variação. Então, será que se eu pegar um certo
valor entre 1 e 2, por exemplo, H de 1,5, será que isso aqui também vai dar, vai dar igual a zero? Então, assim, a princípio, só olhando para a fórmula, você não consegue facilmente perceber esse tipo de coisa. E aí que entra o gráfico de uma função, que é uma forma gráfica, né, uma forma visual de você enxergar a função, você entender a função. E o que acontece? Basicamente, o gráfico de uma função... Lembra que em aulas passadas nós já falamos de um gráfico de uma equação. Eu tinha uma equação y igual a, por exemplo, x² menos 3x mais 2. E aí eu iria agora encontrar todos os pares x, y que satisfazem essa equação. E aí, uma vez que eu tenho esses pares, eu vou representar esses pontos no plano cartesiano. Então, por exemplo, eu sei que o ponto 0,2 ele satisfaz essa equação, ou seja, se eu colocar aqui o 2 no lugar do y e colocar o x no lugar do x, e colocar o 0 no lugar do x, isso aqui vai me dar uma equação verdadeira. Então esse ponto aqui, ele satisfaz essa equação. Então, esse ponto, ele faz parte do gráfico dessa equação aqui. Então, vou colocar aqui Então, aqui eu tenho o ponto 0,2. Esse ponto 0,2 ele vai estar... Mas o 2 está aqui, então vai estar aqui um ponto aqui. Então, eu já sei que esse ponto daqui que eu desenhei, ele faz parte do gráfico dessa equação daqui. Eu já sei que o ponto também, se eu pegar o x igual a 1 e o y igual a 0, esse ponto aqui também satisfaz essa equação daqui. Isso aqui vai me dar o ponto bem aqui, ó. Se eu pegar o ponto x igual a 2 e y igual a 0, esse ponto aqui também satisfaz essa equação daqui. E aí, se eu continuar nesse processo, eu vou ter uma parábola mais ou menos assim, ó. Então, essa parábola, ela é o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação daqui. Mas qual é a relação dessa equação com a função h de x igual a x² menos 3x mais 2? Então, vocês observam que o lado de cá, né, o lado direito, é igualzinho. E aí eu só simplesmente substituir o h de x pelo y. Então esse y aqui, ele representa o valor ao qual o x está associado. Então, se eu pegar um valor de x qualquer, eu perguntar para qual valor que esse valor de x está associado. Aí eu estou dando um nome para esse valor. Estou dando um nome que vai ser o y. Então, ó, se eu agora olhar para esse gráfico daqui, e eu quiser saber, por exemplo, deixa eu desenhar um gráfico um pouquinho melhor aqui, peraí.
Então, por exemplo, se eu quiser, a princípio aqui eu calculei qual que é a imagem do 0, que é o 2, eu calculei a imagem do 1, que é o 0, calculei a imagem do 2, que é o 0, mas eu não calculei quem é a imagem do 3, ou seja, quem é o h de 3. Então eu poderia pegar o 3 e eu poderia substituir aqui no lugar do x e eu iria obter quem é a quem que o 3 está associado. Mas eu poderia simplesmente também olhar no gráfico aqui, ó, e aí eu vejo aqui que o 3 ele está associado ao 2. Então só em você olhar para o gráfico, você já consegue ver a quem que cada elemento do domínio está associado. Então o 3 está associado ao 2. Ó. De fato, se eu botar aqui o 3 na fórmula, eu vou ter 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 2, e isso vai ser igual a 9 menos 9 mais 2, que é igual a 2. Beleza, então você consegue, através do gráfico, saber o valor da função em qualquer ponto que você quiser. Mas, além disso, você consegue saber o seguinte, ó. Só em olhar aqui para o gráfico, eu já consigo saber que antes do 1,5 aqui, o que acontecia? Se o valor do meu domínio ele fosse crescendo, o que acontecia com o valor ao qual eles estão associados? Diminuía, né? Então, por exemplo, esse valor daqui, ele está associado a um valor cá em cima. Agora, se eu aumento ele um pouquinho, ele está associado já a um valor um pouco menor. Se eu cresço mais um pouquinho, ele vai estar associado a um valor um pouquinho menor. Se eu cresço mais um pouquinho, vai estar associado a um valor um pouco menor. Então, conforme eu estou aumentando o valor valor do elemento do meu domínio, o valor da imagem dele está diminuindo. Ó. Aí, mas quando eu chego aqui até aqui 1,5, então eu sempre diminuí. Agora, quando eu começo a aumentar além do 1,5, o que vai acontecer? Então aqui, agora eu tenho aqui esse valor daqui, vai estar associado a esse. Esse valor daqui vai estar associado a esse valor daqui. Então vocês observam que agora, a partir do 1,5, conforme eu vou aumentando o valor de x, o valor da imagem dele, ou seja, o valor ao qual ele está associado, está aumentando. Então, só em olhar para o gráfico, eu já consigo saber que antes do 1,5, conforme o valor do x aumenta, o valor da imagem dele diminui. Mas a partir do 1,5, conforme o valor de x aumenta, o valor da imagem dele aumenta. Todos entenderam o que eu acabei de falar aqui? Alguém tem alguma pergunta?